aposto que alguma vez você já ouviu alguém falando frases como: "Tô ficando velho e esquecido", "A idade vai passando e a gente não lembra mais de nada, nem onde que a gente deixou os óculos". Já ouviu algo parecido? Diz aqui nos comentários. Muitas pessoas falam que à medida que vamos envelhecendo, não tem jeito, a gente acaba esquecendo das coisas. Mas até que ponto essa perda da memória é mesmo normal? Se você tem curiosidade sobre isso, fica aqui, pois eu vou falar sobre essa amnésia durante o envelhecimento e quais as doenças podem estar relacionadas, envolvidas com esses esquecimentos frequentes. Vem comigo. E aí, pessoal? Aqui Daniel Coriolano, sou médico e hoje resolvi trazer esse tema, pois esquecimento, principalmente na população idosa, é uma queixa comum entre pacientes que chegam ao consultório. Pessoas com 60, 65, 70 anos ou mais que passa por algum episódio de esquecimento, elas têm alguma preocupação. Pode ser até seus avós, vizinho, alguém da família. Aí fica aparecendo dúvidas como: será que esse é um esquecimento inevitável? É relacionado ao avanço da idade? Essa pergunta é pertinente, pois às vezes já estamos tão acostumados com a ideia de que o avançar da idade tira a nossa memória que a gente perde a oportunidade de tratar as causas reversíveis de esquecimento. Existem até exercícios que prolongam a nossa capacidade cerebral, que ajudam na manutenção da memória. Então, é fundamental que a gente entenda e aprenda como identificar quando a perda da memória é reversível ou é esperada por conta de alguma condição, de alguma doença, de alguma demência. Agora, Daniel, quando eu devo desconfiar que alguém está perdendo a memória por conta de uma demência? Primeiro de tudo, a definição da demência é dada quando o esquecimento vem com alteração de comportamento, que interfere na capacidade de realizar as atividades do cotidiano, como as que eu já falei por aqui, viver normalmente, né? Ou então quando está associado a algum delírio, algum transtorno psiquiátrico. Temos até algumas pessoas com demência que esquecem e não fazem mais as suas atividades habituais, têm agressividade, mudam o comportamento, tem uma hipersexualização, também deixa de fazer as contas, fazer os pagamentos, acaba mudando demais o curso de vida. Se for esse o caso, aí está bem mais associado à demência. E quanto mais o tempo vai passando, a pessoa pode negligenciar tomar banho, as atividades de higiene pessoal também vão ficando mais de lado, associado a esses esquecimentos, entende? Então, é imprescindível a avaliação médica para verificar se é algo mais relacionado a uma doença ou se é algo esporádico. Sobretudo, para os idosos, deve procurar o geriatra. É sempre importante lembrar que essa perda de memória é um dos sintomas e não pode ser avaliado de forma isolada, tem que avaliar o quadro geral do paciente para ver se é demência. E mesmo que haja esses esquecimentos, as alterações do comportamento, às vezes é preciso um olhar mais minucioso do profissional da medicina, usualmente, para verificar se alterações da memória precisa ser avaliado com exames de imagem. Pode ser tomografia, ressonância, para alguns pacientes selecionados. Mas então, Daniel, quais as doenças podem acarretar numa síndrome demencial? Bora continuar aqui que eu te explico. Existem basicamente dois grandes grupos de doenças, as irreversíveis e as potencialmente reversíveis. O primeiro grupo das irreversíveis inclui as demências, os problemas neurodegenerativos, como Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal, assim como as decorrentes de trauma na cabeça, ou então AVC, popularmente conhecido como derrame, e ainda por infecções graves. E se elas são chamadas irreversíveis, então não tem nada para fazer? Parcialmente, né? Porque realmente hoje em dia não existe alguma possibilidade que interrompa o avanço das doenças, mas podemos fazer alguma coisa para implementar medidas de comportamento que estimulam a memória e ajudam muito sobre a qualidade de vida. Alguns exemplos são manter a rotina diária, evitar mudanças bruscas do ambiente, por exemplo, mudar o idoso de onde ele mora para outro local, não ter internação, se expor ao sol, fazer exercícios e principalmente fazer alguma terapia, por exemplo, a música, ou então leitura, ou ouvir histórias, né? Só ouvir também é importante. E uma curiosidade é que é muito bacana a relação que isso tem a ver com a nossa memória. A memória musical é uma das últimas que se perdem. Então, escutar canções antigas que já costumava gostar é ótimo, sobretudo em momentos mais avançados da demência.
Existe inclusive um caso que repercutiu há alguns anos de um jovem que escreveu uma música para o seu avô, enquanto ele ainda tinha boa memória, e que aí ele cantou para o avô decorou a música ainda com demência. Isso é muito interessante. Vou deixar aqui um trecho do vídeo para você ver. Esquece mais, eu tava lembrando de lembrar você, de acordar só quando o dia amanhecer. Mas não esquece mais, eu tô cantando só pra te dizer que eu te amo. É emocionante, né? O poder da música é incrível. Vamos seguir aqui. Mas antes de passarmos para o próximo grupo, é importante citar que existem alguns remédios que podem ajudar na memória, na cognição, especialmente na parte da memória e atenção dos pacientes. Mas é importante que você saiba que a demência que já está instalada não vai reverter ou limitar a progressão, pelo menos é o que a ciência diz hoje. Doutor, e o segundo grupo? O segundo que disse sobre as condições reversíveis. Tem tratamento? Essas sim, eu vou falar sobre elas, que é um grupo que envolve diversas condições frequentes e que afetam a memória, como hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, medicações como benzodiazepínicos, aqueles remédios com a tarja preta, transtorno depressivo. E isso tudo causa perda da memória. Inclusive, tem até mais frequência em pessoas com 65 anos ou mais. Portanto, sabendo que a demência é secundária, associada a essas condições, o tratamento fica mais fácil, né? Se o esquecimento acontece por conta de alguma dessas condições, aí a gente trata o hipotireoidismo, prescreve a vitamina B12, se for o caso, retira medicações que afetam a memória, realiza sessões de psicoterapias, trata a depressão. Quando a gente trata essas condições causadoras dos esquecimentos, em geral, a memória volta e fica tudo normal. Agora eu vou te responder a uma outra questão frequente e você pode ter ela aí na sua cabeça agora. Então quer dizer que nenhum grau de esquecimento é normal na velhice? Não é bem assim. Existe também o que nós chamamos de comprometimento cognitivo leve, que tem a ver com a condição de esquecimento, mas que está entre o normal e a condição de doença, e fica naquele limbo. Para esses casos, aí a gente vai precisar acompanhar, avaliar, para ver se não é um diagnóstico precoce de uma demência ou de alguma condição dessa de falta de vitamina ou alguma doença, algum remédio que eu citei, para a gente tratar rapidamente. Se a memória voltar tudo ao normal, então fica tudo certo, a gente só acompanha. Com isso, a gente pode atuar na prevenção de sequelas ou ainda prolongar a autonomia dos idosos em caso de doenças demenciais. Deu para entender mais sobre esse assunto de esquecimento? Caso você tenha dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Eu peço aqui que você siga também no Instagram, @DanielCoriolanoMD. E se gostou do vídeo, clique no joinha, fica aqui embaixo, clique no botão vermelho para realizar a inscrição no canal. Assim nós vamos crescer juntos. Especialmente aqui nesse vídeo, compartilhe com sua família, amigos, talvez tenha alguém lá que esteja passando por esquecimento e aí as informações que eu trago aqui no vídeo vão ajudar a essas pessoas. Se você sempre gosta aqui dos conteúdos do canal, clique em Seja Membro, assim você passará a fazer parte das pessoas que apoiam, que patrocinam o canal aqui dentro do YouTube, beleza? Aqui Daniel Coriolano, forte abraço e até o próximo.